Chegou a hora de falar dos lançamentos da editora Monergismo. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Livros e Teologia. Meu nome é Rafael Pablo e hoje então eu vou mostrar para vocês 3 lançamentos que você não pode perder da editora Monergismo. Aqueles que você já deve guardar um lugarzinho todo especial para eles na sua estante, ok? 3 lançamentos da editora Monergismo, vamos nessa! O primeiro lançamento é A Imputação do Pecado de Adão pelo John Murray, um clássico da tradição reformada. Bem, esse é um livro clássico mesmo da tradição reformada, escrito pelo John Murray, e ele vai fazer um estudo muito aprofundado numa passagem de Romanos 5, do versículo 12 ao versículo 19. Para que você saiba mais ou menos qual que é essa passagem, olha só, no versículo 12 está escrito o seguinte: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Lá no versículo 19, ele vai decorrer toda a passagem, mas no versículo 19 fala o seguinte: porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sabe, essa é uma passagem muito complicada de você entender. Existem muitas pessoas que fazem esse questionamento. Por que eu sou punido por um pecado que eu não cometi? Por que Adão e Eva pecaram lá no paraíso e eu agora tenho que conviver com esse pecado, ou o pecado é imputado a mim, sendo que não foi eu que cometi? Como é que nós podemos entender toda essa história do pecado imputado de Adão? O John Murray vai fazer uma exegese, uma hermenêutica, vai fazer um estudo a respeito dessa passagem, muito aprofundado nesse livro. Então ele vai falar sobre como as pessoas, ao longo da história da igreja, interpretaram esse texto. Então vai falar, por exemplo, da posição pelagiana, como é que o Pelágio, interpretava esse texto, como é que a Igreja Católica interpreta esse texto, e aí ele vem trazendo toda essa tradição até chegar em como ele acha, em como ele verdadeiramente interpreta o texto de Romanos 5, ok? Eu vou ler aqui 2 indicações desse livro, de 2 pessoas que indicam muito esse livro e que não são qualquer pessoa, são pessoas que você deveria ouvir. O primeiro deles é o Dr. John Frame. Olha o que ele diz a respeito desse livro. Porque somos punidos pelo pecado de Adão? A resposta pode ser encontrada em Romanos 5, e a exposição do argumento de Paulo feita por John Murray é a melhor que eu já vi. Murray mostra claramente o paralelo entre a imputação divina do pecado de Adão a nós e a imputação divina da justiça de Cristo a nós. Sem o pecado de Adão, não haveria necessidade da cruz de Cristo. Essa é a indicação do Dr. John Frame. Mas tem um outro doutor que indica também, que é o Joel Bick, aquele bem conhecido, publica muitos livros ali pela editora Fiel. Ele diz o seguinte a respeito desse livro: a imputação do pecado de Adão, de John Murray, é um clássico em sua área. Fundamentado na Bíblia, claro, convincente e humilhante, é historicamente fiel, intelectualmente estimulante e espiritualmente edificante. Trata-se de uma leitura obrigatória, um livro fundamental para entender por implicação a imputação da justiça de Cristo. Já era hora de o livro aparecer em português. Muito bem, esse então é o primeiro livro que eu acho que você deveria ter na sua estante, o primeiro lançamento que você já deveria guardar aí um lugarzinho para ele na editora Monergismo, ok? Ele tem 136 páginas, um preço de capa de R$ 42,90, mas você comprando pelo link lá embaixo, você vai comprar muito mais barato. O segundo lançamento da editora Monergismo, que eu acho que você já deveria guardar um lugar aí na sua estante para ele, é o livro O que é Filosofia Calvinista, da série Filosofia Reformacional, do J.M. Spear. Muito bem, esse é um livro para você fazer aquele desafio do Clóvis de Barros, entendeu? Aquele desafio assim de você tomar brilho na sua cara e aprender algo mais profundo, algo que não é comum, algo que vai exigir um pouco mais de atenção e um pouco mais de estudo. Isso porque envolve a filosofia de Doiver. E se você ler o próprio resumo ali do livro, na própria contracapa do livro, você já vai ter uma ideia de que esse livro vai chamar você a um novo patamar de entendimento, ok? Eu vou ler para você só para que você saiba que esse não é um livro comum e um livro que vai demandar um pouco da sua intelectualidade, da sua concentração e quem sabe um pouco mais de esforço. Olha o que diz. Apesar de sucinta, essa obra mostrou-se de uma importância
para a introdução dos princípios norteadores da filosofia cristã de Hermann Doiver, em países tão culturalmente distintos como os Estados Unidos, Japão e Coreia. Trata-se de uma ideia cosmonômica, seguida de breves, mas valiosas notas sobre sua aplicabilidade e valor dentro dos contextos intelectuais cristãos e secular. Olha só, nessa edição brasileira merecem destaque os apêndices de Roy Clauser e Albert Wolters, eu acho que assim fala o nome desses dois autores, dois dos maiores especialistas contemporâneos no pensamento doiverdiano, ou doiverdiano, sei lá como é que fala isso, que ajudarão o leitor a apreciar e compreender com maior profundidade a contribuição singular desse filósofo de primeira grandeza para a construção de uma filosofia distintamente cristã. Traduzindo, esse é aquele livro que você vai pegar, sentar na cadeira, vai ler uma vez, não vai conseguir, vai ler duas vezes, não vai conseguir, mas não pode desistir até que você entenda, ok? Esse é aquele literalmente para você ir para um outro patamar de leitura. O livro tem 176 páginas, um preço de capa de R$ 42,90, mas com preço promocional no link lá embaixo. O terceiro lançamento da editora Monergismo, que eu acho que merece um lugarzinho aí na sua estante, é Rejeição à Humanidade, de R.J. Rushdoony, Os Efeitos do Neoplatonismo no Cristianismo. Nesse livro, o autor vai trazer a ideia de que o maior perigo para o cristão é ele acreditar que algo é bíblico, quando na verdade está longe disso, está longe de ser bíblico aquilo que ele está acreditando. E aí ele vai citar lá Mateus 6,29, dizendo que se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo será trevas. E aí não existe maior trevas do que você imaginar que uma coisa é luz, quando na verdade ela é trevas. E segundo ele, é isso que está acontecendo com o neoplatonismo que está entrando dentro das nossas igrejas. Para que você entenda rapidamente a questão do que é o neoplatonismo, eu vou falar de uma forma muito simples aqui, mas é muito mais complicado do que aquilo que eu vou falar, né? Mas simplificando muito, o neoplatonismo é o seguinte: são as pessoas que acreditam que aquilo que é espiritual é bom e aquilo que é material é mal. Isso já aconteceu durante a história da igreja em diversos momentos. Como, por exemplo, ali os monges, lembra? Os monges, eles saíam, né, lá para os seus mosteiros e eles achavam então que eles tinham que se elevar espiritualmente, porque tudo que era espiritual era bom e tudo que era material era mal. Quanto menos material e mais espiritual, mais perto você estaria de Deus. E isso provocou diversos erros na história da igreja e isso está voltando ainda hoje. Ainda que as pessoas não estejam se separando para mosteiros, elas acreditam realmente nisso, de que se envolver com coisas materiais é ruim e que o reino de Deus é se envolver com as coisas espirituais no sentido metafísico da coisa mesmo, entendeu? No sentido assim de que tudo que é uma ideia, tudo que é espiritual na ideia é bom e tudo que é material é ruim. Um exemplo simples: o trabalho é algo ruim, é algo da vida secular, né? Mas a oração é algo espiritual e é algo da vida espiritual, quando na verdade o seu trabalho deveria ser também algo da vida espiritual, entendeu? Pois bem, ele então vai desenvolver essa ideia e vai nos alertar do perigo que é você achar que coisas espirituais são boas em si mesmas e coisas materiais são más em si mesmas, ok? O livro tem 166 páginas, valor de capa de R$ 42,90, mas se você quiser comprar ele um pouquinho mais barato, tá lá embaixo o link. Por último, eu quero tecer um comentário rápido a respeito de uma expectativa de um livro da editora Monergismo. Bem, no ano passado nós lemos lá As Boas Novas em Ruth, Redenção nos Campos do Senhor, do Emílio Garofalo Neto, um livraço da editora Monergismo, um dos melhores livros que eu já li. Pois bem, Emílio Garofalo Neto está escrevendo um novo livro e ele só está escrevendo o livro mais esperado. De quem conhece o Emílio Garofalo, sabe que esse é o livro mais esperado por nós que gostamos do Emílio Garofalo Neto, que é o livro de Eclesiastes. Ele está escrevendo esse livro, ele está até postando alguns stories lá no Instagram a respeito da sua escrita e de como ele tem se esforçado para que esse livro saia, e nós estamos na expectativa de vir talvez o melhor livro de 2019 aí. Eu espero que chegue antes do final do ano, que ainda chegue em 2019, porque eu tenho para mim que esse livro vai se transformar na melhor leitura de 2019. Pois bem, fica aí a nossa expectativa para o livro de Eclesiastes do Emílio Garofalo Neto.
Muito bem, pessoal, então está aí os livros da editora Monergismo, que eu acho que merece um lugarzinho especial na sua estante. Não saia sem deixar o seu joinha, inscreva-se lá embaixo. Fiquem com Deus, um abraço e até o nosso próximo vídeo.